Luiz, como é que foi sua entrada no mercado de investimentos? Conta um pouquinho pra gente, porque você a minha trabalhou entrada, como engraxate, vendedor de balas, mas como foi esse mas primeiro isso passo? quando eu era criança. Depois eu fui evoluindo, evidentemente, eu fui crescendo. Eu me formei contador, não é isso? Em 1958. Em 1962 eu me formei em economia. E aí então eu já havia adquirido uma certa maturidade em termos de economia, não é isso? E nós então fomos evoluindo na razão direta das pesquisas que a gente foi desenvolvendo, né? E eu sempre mirei o meu foco, né? Para mim poder ter uma renda mensal. Essa foi meu principal objetivo, né? E para mim ter uma renda mensal, eu acabei analisando uma série de fatores, não é isso? Eu aí de contador eu fui para ser auditor, e de auditor a gente frequentava as empresas, não é isso? Conversava com os empresários e via que os empresários, eles tinham o quê? Eles tinham uma forma generosa de ter uma renda mensal através do quê? Através da participação de lucros, etc, né? E isso foi evoluindo em mim até que um belo dia eu falei, bom, eu vou ingressar nesse universo de investidores, não é isso? E comecei pequeno, comecei comprando, né, insignificância, né? É que o universo, ele oferece para você uma perspectiva fantástica, tá entendendo? Fantástica. É uma pena que o brasileiro, ele não tenha tido a preocupação de examinar isso, entende? E ele, segundo a minha observação, ele sempre tem sido monitorado pelo banqueiro no sentido de seduzi-lo a dizer, olha, se você comprar ações, você vai ficar pobre de repente, não é isso? E não é. Ele pode ficar rico de repente, tá entendendo? Pobre nunca. Então, e o brasileiro hoje ele não compra ações porque ele tem medo de entregar os seus recursos para pessoas competentes. E aí ele prefere entregar seus recursos para pessoas incompetentes. A minha visão principal é carteira de renda mensal, que eu faço isso desde 1971 e vou continuar fazendo até não poder mais, tá certo? Porque é a única trajetória capaz de te conduzir ao quê? A você ter um futuro estável, tá entendendo? É a única trajetória, não existe outra. Agora, estatais, te preocupa? Porque a Petrobras é uma empresa que muitas pessoas têm dúvida. Invisto, não invisto, tem gente que gosta, não gosta. Investir em estatais, Barsi, é algo que você fica de olho ou isso não faz diferença? Olha, eu acredito que investir em estatais na Holanda, na Alemanha, na Bélgica, os países desenvolvidos, onde os administradores são administradores competentes, vale a pena. Barsi, comentando sobre o setor elétrico, quais são as 3 ações que o senhor mais gosta? Todas. Eu gosto de todas. Que o senhor tem mais posição? Eu gosto de todas aquelas que geram e transmitem. Aquelas que distribuem, não. Tá entendendo? E se ela faz os 3? Gera, transmite, por exemplo, a Copel. Ela gera, mas transmite... eu não tenho Copel. Sim, aí o senhor já não faz o seu estilo, né? A gente tem tem mais direcionado para aquelas que geram e transmitem. Por quê? Porque o custo de geração e o investimento em geração, como o investimento em transmissão, é muito menor do que o investimento em distribuição. Distribuição, a empresa tem 70 mil clientes, né? E na transmissão tem 1 ou 2. Então, o custo é sempre menor, o custo de operação, consequentemente, o resultado é sempre mais significativo. Quais são as 3 ações que o senhor mais tem na sua carteira do setor elétrico? Dentre essas todas, que o senhor mais... Eu tenho uma que também eu comprei a 40, 50 centavos, né? Que é a CEMIG, tá entendendo? Que é uma empresa que sempre deu dividendo, distribuiu dividendo. Eu tenho ações da TRPL,
Eu tenho ações da Taesa, tá entendendo? Agora eu estou comprando ações de uma empresa chamada Auren. A Auren é uma empresa que é nova e ela está se constituindo com a fusão da CESP mais a estrutura Votorantim. Então é uma empresa ainda que está num estado embrionário, mas com certeza ela vai evoluir bastante. Tá certo? Quais os melhores setores da Bolsa para você, Barsi? Para quem está nos assistindo, focar mais ali para investir. Os melhores setores para você investir são aqueles sem o qual uma economia não funciona. Esses são os melhores setores. Então você tem energia elétrica, você tem Bancos. energia elétrica, setor de bancos comerciais, não é? Você tem Saneamento. telefonia, tá entendendo? Saneamento, o senhor gosta? Saneamento eu não aprecio muito. Eu tenho algumas ações da Sabesp compradas há muitos anos, né? Mas um saneamento aqui no Brasil ainda tem muito lugar que tem fossa, né? Então, o investimento em saneamento, como ele é feito mais ou menos, a maioria por estatais, então, o que você coloca embaixo da terra não gera voto. Então, é difícil o camarada se empenhar, né? Para fazer andar o processo. Quando que o senhor acredita que é a hora de vender uma ação? Bom, eu vou te dar o exemplo da Itaúsa. Quando ela não gerar mais os resultados que você espera dela. Mas o senhor acredita sim? Porque muitas pessoas têm dúvida. Carol, vamos dar um exemplo aqui. A Magazine Luiza. Tá passando, né? O varejo tá passando esse momento delicado. As ações estão despencando. E aí os investidores ficam assim. Será que eu vendo ação agora? Será que eu não vendo? Né? Será que eu compro? Será que não? O senhor acha que depende da fase? Por exemplo, a Itaúsa agora. O senhor vendeu porque, né, de repente veio essa fase. Ou seja, vende porque tá passando esse momento e você vendeu porque perdeu o sentido? Ou você acha que, por exemplo, nesse caso, a Magazine Luiza, por exemplo, está passando esse momento, o investidor deve vender ou não? Deve avaliar a empresa? Veja o que eu vou falar para você. Você e todos esses que acreditam no setor de varejo, eles são um pouco informados em termos de histórico, né? As empresas de varejo, pelo menos umas 40, quebraram. E as próximas quebrarão. Tá certo? Magazine Luiza, um dia vai quebrar. Eu não sei quando, mas ela vai quebrar. Tá entendendo? Eu não sou profeta. Estou falando em termos de histórico. Veja bem, quebrou o seu Gears, quebrou a Casa Centro, quebrou o Mapping, quebrou a Slooper, quebrou a Ultralar. Quebrou demais que eu já nem me lembro, né? Há pouco tempo atrás, a máquina de vendas também está pendurada, né? A Via Varejo está pendurada se eu não tivesse colocado 300, 400 milhões. O que acontece no Brasil, principalmente, é o seguinte. O setor de varejo é um setor que ele é manco. Ele não tem uma conotação confiável na sua operacionalização. Por quê? Porque o governo ele engana você e engana todo mundo, tá certo? Ele diz para você que a inflação é 8% quando é 40%, tá entendendo? Então o que acontece? No varejo você compra um produto por R$1 e você fala, bom, eu vou vender esse produto em 10 parcelas ganhando 100%, tá correto? Então você vai vender por 2. O que ocorre? Durante o transcorrer, a inflação, ela corrói de uma forma vingativa, até eu diria. Então, quando chegou na metade do caminho, aquilo que você vai receber R$2 no fim da linha, você já tem que comprar esse produto por R$2. Então, o varejo é uma atividade que você tem que estar sempre aportando recursos, sistematicamente. É por isso que, na minha avaliação, ele não é um setor bom. Então, quem compra varejo é porque ele desconhece isso, tá entendendo?
Eles conhecem. A margem é E nós não desconhecemos. É por isso que a gente não compra varejo, né? Barsi, quais são 3 empresas que o senhor não tira da carteira? Desde que o senhor começou a investir, o senhor pretende ficar com elas até o final? Bom, todas as minhas empresas eu não tiro da carteira enquanto ela não chega na situação que chegou a Itaúsa. Tem 3 que o senhor fala, não, essas aqui são minhas, vamos supor, as minhas favoritas, né? Que eu não... Não é que eu não questão vou de tirar. serem favoritas, é que são empresas que geram um resultado excelente. Então, por exemplo, a Klabin é uma delas, não é isso? Você tem ideia de quantos anos tem a Klabin? Muitos anos, né? Mas dá um chute. Deve ser 100 anos, 90. Mais, 130 anos. 130. Nossa, eu não imaginava. Eu ia falar Ela é 70. mais velha do que muitas ações estatais, Petrobras, né? Tá entendendo? E é uma empresa que se mantém diante de uma estrutura extremamente bem configurada, entende? Ainda é uma empresa familiar, mas é uma empresa familiar que evoluiu na concepção de administração, ou seja, transfere a administração não para os elementos da família, sim para terceiros que são competentes. E é uma empresa que ela remunera de uma forma sistemática, não é isso? Ela paga dividendos sistematicamente. Então é um negócio que é muito saboroso, eu diria. E outras 2, Barsi? Bom, eu diria também o Banco do Brasil, porque o Banco do Brasil, ele é a única empresa estatal que tem um bom dono, que se chama Previ, tá entendendo? Porque ela também é uma empresa controlada pelo governo, né? O governo mas ela tem a Previ. E a Previ não são os políticos, são os ex-funcionários, entendeu? Então há uma preservação muito mais eficiente no caso do Banco do Brasil. E uma terceira empresa também, eu diria a Unipar, da qual eu faço parte como membro do conselho, né? Que são atividades que são importantíssimas numa economia, tá entendendo? Então essas 3 aí eu digo que são importantes, mas eu tenho outras também que são importantes, né? E que eu também não declinaria porque tenho absoluta certeza que elas nunca vão me decepcionar. Entendeu? Barsi, nós falamos aqui do setor de varejo que você não gosta, varejo eletrônico, linha branca, vamos falar assim, geladeira, fogão. Mas quais são outros setores, né, fora o varejo eletrônico, digamos assim, que o senhor considera os piores setores para se investir na bolsa? Aqueles arriscados que você não olha? Olha, eu tenho um setor que tem um ditado que de tudo que sobe cai, né? O setor de aviação, por exemplo, né? Não digo que todo vai cair. Mas o setor de aviação, ele sempre foi muito afetado pela ingerência do governo, né? É a ANAC, é o preço da passagem, é o preço do combustível, um monte de coisas, né? A última carga negativa que a gente observou sobre as ações do setor de aviação foi a pandemia, não é isso? Que eliminou a possibilidade de muita gente fazer viagens, etc. Então, é um setor que eu não aprecio muito, tá entendendo? Eu não aprecio muito, não aprecio nada, tá entendendo? Por exemplo, construção. Também eu não aplico em construção, tá certo? Varejo também eu não aplico. Turismo também eu não aplico, tá entendendo? A gente só procura desenvolver aplicações onde você vê o cifrão saindo, tá entendendo? O cifrão indo embora não é muito desejado. Então, você tem que enxergar o cifrão. Você tem que ver o resultado, a perspectiva de resultado, né? Então, assim, por exemplo, empresas ou atividade que necessita de aglomerações, entendeu? Shoppings, né? Shoppings também a gente não investe porque também é um negócio que não dá resultado, né? E é isso aí. Então, o importante é você investir naquilo que gera resultado, tá entendendo?
Isso é fundamental. E o maior acerto, Barsi, que você teve? Assim, um case que você acertou... Eu não tive um maior, eu tive muitos acertos. Pode citar uns 3, assim? Eu tive acertos, todos eles foram acertos, né? Com maior nível, com maior intensidade, com menor intensidade. Por exemplo, a Klabin foi um ótimo papel que eu tive a oportunidade de colocar na minha carteira. A Suzano também foi um bom papel, que eu comprei baratinho, 70, 80 centavos. O Banco Santander. Quando eu comecei a comprar Banco Santander, o Banco Santander tinha uma praga sobre si, né? Que ele ia quebrar, que não sei o quê. Então eu comecei a comprar a 11 centavos. Os caras falavam, pô, Barsi, você tá louco? Eu falei, tô. Tudo bem, mas não vai quebrar. Hoje custa 40, né? Entendeu? Os caras, eu falava, você é que foi louco de não comprar. Tá entendendo? E é isso aí. Então a gente teve muitos acertos, né? Acertos bons, acertos menores, maiores, mas sempre bons acertos. Você investe só em ações de dividendos ou você também procura ali um percentual da sua carteira para ações de crescimento? Não, todas as ações que eu invisto, elas têm o quê? Elas têm a perspectiva de receita proveniente de duas origens: dividendo e alavancagem, valorização. Legal, bem. Por exemplo, eu acho que em breve que eu digo, não sei quanto tempo, mas vai demorar. Mas eu acho que a Cosan é uma empresa que vai ser bem valorizada. A Vibra também é outra empresa que vai ser bem valorizada. Vai devagar, vai subir. Imagine você que eu comprei ações da Unipar a 25 centavos. Elas custam R$100. Fica a dica aí, porque olha... Não é dica, é o que aconteceu, é verdade. Não é folclore nem fantasia, é verdade. Muito legal. É isso aí. Então, a gente procura sempre ter uma visão de futuro que haja receita proveniente de duas origens. Do dividendo, que é da distribuição dos resultados da empresa, e da valorização que o mercado pode produzir. Como é que isso acontece? Isso acontece da seguinte maneira: a empresa vai ostentando cada vez mais operação positiva, vai tendo lucro. Na medida que ela vai tendo lucro, ela distribui os dividendos. Na medida que ela tem um lucro maior, ela passa a ser mais valorizada. E assim, é uma dinâmica, né? É uma dinâmica constante.